O Éden era intacto. Cada folha, cada curso de água e cada extensão de terra revelavam um equilíbrio absoluto. O solo não fora marcado por pegadas humanas, em fuga, com medo ou praticando violência. Não havia qualquer construção ou qualquer coisa erguida por mãos humanas. Apenas a paisagem natural, com colinas suaves e vegetação primitiva. Os rios eram de águas límpidas. Tudo era puro. E de repente, nesse cenário, surge a mulher. Ela não teve infância. Não aprendeu a andar. Ela simplesmente desperta adulta, respirando pela primeira vez. Os seus pés descalços tocam o solo úmido, e ela sente a textura sem barreiras entre corpo e terra. Não há nenhum sinal de modernidade ou status, apenas simplicidade. Lá está também o homem, igualmente despojado de qualquer vaidade. Seus pés também descalços andam firmes sobre a terra fértil. Eles não disputam o espaço, não competem, reconhecem-se como semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Eles estão no Éden sem receio, não há ameaça. A criação inteira parece respirar no mesmo ritmo. Eva observa, e seu olhar não carrega medo, nem suspeita, carrega consciência. Ela reconhece o mundo como um presente recebido, não como um território a ser conquistado. A voz do Criador é presente, com orientações claras e simples. Entre todas as árvores que existem na vastidão do jardim, uma se torna limite. Esse limite inaugura a liberdade. Sem limite, não há escolha, e sem escolha, não há história. Eva contempla aquela árvore. Seus frutos são naturais, discretos, semelhantes aos demais. Não há brilho sobrenatural, não há luz própria, apenas fruto comum entre galhos fortes. Mas ali existe uma presença que não surge como criatura monstruosa. Faz parte do jardim. Não traz o mal com violência, mas por meio de uma pergunta. Por que Deus disse, se afaste? Eva responde com clareza. Ela conhece a orientação recebida. Repete-a sem hesitação. Se a conhecermos, trará a morte. A pergunta não nega a vontade de Deus, mas sugere interpretação. E a dúvida, ainda que pequena, passa a existir. Mas o limite, quando questionado, deixa de ser fronteira e passa a se tornar reflexão. O fruto continua o mesmo, a árvore a mesma. O jardim não se altera. O que muda é a percepção de ser autônoma. O texto sagrado descreve com simplicidade. Ela viu que o fruto era bom para alimento, agradável aos olhos e desejável para conhecer o entendimento. Não há ira, não há ódio, há somente o desejo de compreensão. Eva não busca destruição, busca essa autonomia. Ela estende a mão em um breve gesto. O fruto é colhido, consumido, e o homem, ao seu lado, também prova do fruto proibido. Não há explosão, nenhum trovão rasga o céu. A transformação não é externa, e sim interna. Os olhos se abrem. A nudez, antes inocente, agora se torna consciência de exposição. Eva sente algo que não conhecia, sente vergonha. A voz do Criador soa pelo jardim, com apenas uma pergunta: onde estão? O homem responde. A mulher é apontada, que conta da serpente. A responsabilidade circula entre eles. Deus perguntou, mas já sabia. Sua criatura desobedece pela primeira vez. Não há aniquilação, não há fim abrupto da história humana. Há consequência, a dor anunciada, há trabalho árduo que virá. Mas há também uma palavra que ultrapassa o momento. Da descendência da mulher surgirá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A promessa é inserida na história humana, antes que deixem o jardim, antes que os portões invisíveis da inocência se fechem, antes que o solo produza espinhos, uma direção é estabelecida. Eles deixam o Éden, não atravessam portais de pedra, não passam por muralhas. O jardim simplesmente deixa de ser morada acessível. A paisagem natural se estende diante deles, mas agora carrega peso diferente. O solo ainda é terra, mas exigirá esforço. O vento ainda sopra, mas carrega responsabilidade. Eva caminha sobre a nova realidade, carregando no ventre a continuidade da humanidade. A falha não encerrou o plano. Ali, o início da história humana, Deus não reage improvisando. Ele anuncia continuidade. A religiosidade futura nascerá da memória desse distanciamento. Altares, templos e rituais surgirão séculos depois, porque o ser humano carregará a saudade da sua presença. Mas o que permanece não é a perda, apenas a promessa.